Prazer enorme estar de volta a casa. Jesus nos abençoe, nos ilumine, a fim de que tenhamos a palavra precisa, tenhamos a ideia bem centrada no assunto do dia e que nós consigamos discorrer a respeito dele com lógica, com sabedoria, mas acima de tudo com uma reflexão moral profunda, a fim de que auxilie em nossa mudança, porque esse é o objetivo maior, não só de toda a casa espírita, mas também de nós espíritas, a mudança. Mudança para melhor, como o Gilberto colocou. Rose me pediu para trazer uma palestra para a gente aqui hoje e eu trouxe algo interessante para a gente estar refletindo. A gente sabe que Jesus teve alguns diálogos muito interessantes com alguns personagens durante sua vida pública. Talvez o mais famoso dele seja o diálogo dele com Nicodemos, quando ele fala a respeito da reencarnação. Mas não é esse que eu vou trazer aqui hoje não. Hoje eu trouxe o diálogo de Jesus com Pilatos. A forma mais profunda, mais rica em detalhes, a gente vai encontrar em João. Está no capítulo 18, deixa eu pegar o auxiliar aqui, porque a idade avança para todos, né? Está no capítulo 18, de versículo 33 a 38, aí dá uma pulada no capítulo 19, versículo 9 a 11. Eu vou dar uma lida e depois a gente começa a raciocinar a respeito do tema. Jesus é preso, todo mundo lembra da história, é levado até o Sinédrio. Lá no Sinédrio tem o diálogo dele com os sacerdotes. Os sacerdotes decidem que ele deve ser morto, deve desencarnar, mas como eles não podiam fazer isso, eles pegam e levam Jesus a Pilatos, que na época seria uma espécie de juiz, representante de Roma na região, que julgaria os assuntos pertinentes às questões de lei lá na região. E aí, Jesus é levado a Pilatos e a gente tem o seguinte diálogo. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, para que eu fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é aqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus, e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Aí aqui a gente dá uma saltada, trata de vários assuntos ali, entre os sacerdotes com Pilatos, questões mais administrativas de julgamento. E aí, depois de ter conversado com eles lá, Pilatos volta. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar
e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus. Eu acho que de todo o diálogo é a frase mais interessante. Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Quando a gente pega esse texto e começa a analisá-lo com uma profundidade um pouco maior, ele é rico em expressões, palavras, que nos fazem pensar a respeito das coisas, como eram tratadas. Bom, na época de Jesus, era muito comum não, era assim que acontecia, as regiões serem governadas por reis. A terra, naquela época, era dividida por reis. Quando não rei, por um imperador, que era alguém que detinha poder maiores que um rei. O que seria esse rei? O rei daquela época era alguém que exercia poderes monárquicos. O que é isso? Que aquele poder, nele investido, era transferido de uma geração a outra, segundo algumas pequenas leis que eles detinham naquela época. Ou que detinham uma força maior do que a de alguém e tomava aquele reino, aquele reinado, à força. Aí a gente tem histórias e mais histórias aí contando de batalhas épicas entre reis e reinados. E a gente entende aí esse reinado como um espaço de tempo em que o rei exerceu sua autoridade. E reino como uma porção de terra, um espaço onde esse rei detinha sua autoridade. Quando a gente fala de autoridade, a gente vê lá no final do texto Jesus explicando a respeito disso, mas é algo muito interessante da gente analisar com mais profundidade. Autoridade. Vocês conseguiriam me dizer a diferença entre autoridade e autoritarismo? Autoridade é reconhecida pelos outros. E autoritarismo? Não. É aquilo que é imposto. Seria uma definição bem simples, de fácil entendimento a todos nós. Autoridade é algo reconhecido por todos. Você pode ser rei e ter sua autoridade reconhecida por todos, não pode? Pode ser rei e não ter sua autoridade reconhecida por todos, mas impor sua autoridade. Não é assim? A gente encontra na plateia alguns de mais longa idade, vão poder me dizer isso até melhor do que eu mesmo. Nós passamos por um período em que não tínhamos reis, mas tínhamos um governo autoritário. A gente chamou aqui de ditadura, não é? E quem se lembra da época da ditadura, eu me lembro apenas pelo que eu li da história, não foi uma época muito boa, não. E tudo que a gente lê, tudo que a gente percebe a respeito do autoritarismo, não nos traz boas lembranças. Porque você impor alguma coisa a alguém nunca será algo benéfico. O ideal é que aquilo que você esteja levando a alguém seja feito de bom grado. Porque fazendo de bom grado, seja lá o que for, sempre será feito com maior perfeição. Sempre será feito com maior leveza. Sempre será feito com amor, com dedicação. Não é assim? Então vamos trazer de volta essa ideia de autoridade e autoritarismo para a época de Jesus. Bom,
Pilatos foi colocado ali na Judéia para exercer o poder de Roma sobre os judeus. Os judeus gostavam de Pilatos. Por quê? A história nos conta que Pilatos foi colocado lá na Judéia por Roma, depois de Roma ter conquistado a Judéia à força. Depois de Roma ter imposto aos judeus suas ideias, suas necessidades. Imposto aos judeus que eles deixassem de viver como eles gostavam de viver. Roma era muito inteligente, a gente tem que deixar isso bem claro. Nem tudo eles proibiam. Por exemplo, a forma religiosa do povo dominado, eles mantinham. Era uma forma velada que os romanos tinham de exercer o poder. Bom, eu deixo que vocês continuem tendo culto a seus deuses, tendo culto da forma com que você quer, mas mandar aqui, quem manda sou eu. Tanto é que a gente encontra ali no texto a necessidade dos sacerdotes de levar Jesus até Pilatos, para que Pilatos desse a sentença de morte. Por mais que eles quisessem, e a lei judaica assim permitia, dizia, que se alguém, por exemplo, fosse pego em heresia, poderia ser condenado à morte por apedrejamento. Mas eles necessitavam da autoridade, do autoritarismo de Roma. Pilatos era romano ou era judeu? Isso eu não sei. Era romano. Era romano. Romano. Bom, mas mesmo romano ele conhecia das leis do pessoal da Judéia. Por isso que Pilatos, quando chega para Jesus, começa a tecer algumas ideias. Bom, se eu estou tratando com um rei, não vou ser eu a julgar. A gente vai levar isso, por exemplo, para Roma. Porque Roma trata entre os reis. Se ele tem um reinado, se ele tem um exército, se ele tem porção de terra, Roma vai querer tomar conta. A gente deixa ele lá no lugar, ele paga o imposto, paga o tributo, deixa que Roma exerça a sua influência, seu poder em sua área de território, ele fica lá quietinho. Não tem nada a ver com isso. Por isso, ele pergunta com tanta veemência a Jesus: tu és rei? Agora eu vou fazer uma pergunta muito interessante para todos nós aqui. Jesus para nós é rei? Eu acho que ele é mais do que rei. Quem acha que Jesus aqui é rei, levanta o braço, por favor. Só um? Eu achei que a gente ia ter mais? Não está errado não, tá? É uma simples questão de como vemos a coisa. Quem acha que Jesus é autoritário, levanta o braço, por favor. Autoritário? Quem acha que Jesus tem autoridade? Aí sim. Autoridade tem. Tá. Você quer ver como é interessante? É uma simples questão de ponto de vista. Jesus formou o globo, não foi? Ele esteve junto com a equipe espiritual que construiu esse planeta, que recebeu essa gleba de espíritos a fim de conduzi-los ao Pai. Só que tem certas coisas que ele não perguntou pra gente, não. Ele perguntou pra gente, por exemplo, se nós gostaríamos de ser colocados em cavernas e sermos perseguidos por tigres, dente de sabre, por exemplo. Ele fez isso. Não fez? Nos dando a oportunidade de aqui reencarnar. Aí eu te pergunto, foi autoritário ou foi autoridade? Acho que foi autoridade, sim. Pode ter sido a autoridade. Autoritário não. Tem um negócio muito interessante quando a gente fala de poder.
quem está no poder, em alguns momentos, ele tem que tomar algumas decisões que não vão agradar todo mundo. Não vai, não tem jeito. Sempre que ele é chamado a tomar uma decisão, ele está julgando. E se ele está julgando, ele está tendo uma peleja entre duas partes, ou mais. E alguma dessas partes vai ficar desfavorecida. Para essa parte ele foi autoritário. Sempre. Não tem jeito. Só que, quando a gente pensa em Jesus, quando a gente pensa na questão moral de Jesus, a gente percebe que, mesmo quando ele é autoritário, ele o faz para o nosso bem. Ele o faz a fim de que nós tenhamos uma condição melhor de progresso. Ele o faz não pensando no agora, mas ele o faz pensando lá na frente. São questões que normalmente aquele que se vê tolhido não tem condição de avaliar. Por isso que para ele, aquele que foi tolhido de direitos, ele foi autoritário. Aí eu faço a pergunta de novo: Jesus é autoritário? Não. A mãe, o pai, ele é autoritário quando leva o filho para tomar injeção? Vacina. Uma vacina, né? Uma vacina? É autoridade ou autoritarismo? As duas coisas, talvez. Você percebe que tudo na vida é como você observa, é como você avalia. Do ponto de vista do filho, foi autoritário. Eu acho que depende muito da intenção de quem está falando. A intenção. Depende muito da necessidade, do que está sendo avaliado. A intenção. Muitas vezes, aquele que está sofrendo aquilo não tem condição de avaliar. Não, pois é. É sempre falar para o próprio bem dele com autoridade. Mas é visando o bem Segundo a dela. visão daquela pessoa, está sendo autoritarismo. Você quer ver outra muito interessante? Eu já tive adolescente em casa. Hoje meu filho está com 19. Mas eu tive uma sobrinha. Eu cuidei dela durante um período. Entre os 12 e os 17. Aí eu vou namorar, não vá não. Ah, você não é meu pai, você não manda em mim. Mas enquanto você estiver aqui, você não vai. Não vai por quê? Não vai porque a companhia, o local, a pessoa, não era tão boa bisca assim. E aqui não difamando a pessoa, mas avaliando a circunstância. Envolvido em droga, com traficante. Ambiente, né? Vale a pena deixar? De jeito nenhum. Por mais que eu queira que a pessoa esteja bem, por mais que eu queira que a pessoa... Não posso. Não posso. E se coloque na condição de pai, mesmo você que ainda não é adolescente, na sua posição, sendo mãe, pai, você deixaria? Mas ele ficou revoltado. Você foi autoritário. Porque em alguns momentos da vida você tem que ser. Você tem que exercer o poder. Um mal maior. E normalmente aquele que já viveu mais, que tem uma maior experiência, tem uma gleba de circunstâncias maior a serem avaliadas. E aí a gente entra num outro aspecto do poder. O poder ele pode ser dado, pode ser conquistado. São circunstâncias diferentes. Eu sou o rei hoje, mas sou o rei porque nasci príncipe. Meu pai morreu, o rei morreu e eu assumi o trono. Então o poder me foi dado, transferido. E quando eu sou chamado a definir, a discutir, a avaliar assuntos do reino, assuntos de julgamento, eu não tenho a menor bagagem, não tenho a menor condição de avaliar isso. Por quê? Eu não tenho experiência.
Normalmente, quando isso acontece, a gente mete os pés pelas mãos, e aí que aquela circunstância de justiça, aquela circunstância de autoritarismo, ela se expande. Porque eu julgo não com Discernimento. segurança, não com condição de julgar, não com algo palpável a avaliar. Eu julgo, às vezes, ou na maioria das vezes, por aspectos políticos. Ah, eu vou privilegiar fulano porque eu vou precisar de fulano. Eu vou privilegiar determinado povo porque, privilegiando ele, que são maioria, a gente impõe à minoria a nossa vontade. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, porque somos mais fortes. E sendo mais fortes, mesmo que seja injusto, mesmo que não seja bom para eles, vai ser feito, porque eu quero. E aí é o autoritarismo pelo autoritarismo. Aí o autoritarismo por privilégio interior, por prazer interior, por paixão interior. E aí, quando a gente começa a olhar isso, quando a gente começa a pensar isso, a gente lembra da outra parte da conversa de Jesus. Quando ele diz, meu reino não é deste mundo. Vírgula, por agora. Agora. Por que ele disse isso? Quando ele começa a fazer essa distinção, ele faz uma distinção muito clara de como ele está avaliando as coisas. Eu não avalio as coisas. Reino pressupõe que ele tem poder. Se ele tem poder de julgamento. Se ele julga, ele tem que julgar com discernimento, conhecimento das coisas. E esse julgamento dele nunca é feito com visão única e exclusivamente material. A visão dele, sempre, em maioria, é uma visão espiritual. É evidente que em algumas circunstâncias, para determinadas coisas, a avaliação tem que ser também material. E é isso que ele está falando a Pilatos. Meu reino, por agora, não é deste mundo. Porque se você for entender Jesus como nós o entendemos, como governador espiritual, não só do planeta Terra, viu gente? Há outros apriscos que ele toma conta. Você vai ver que até mesmo a questão material ele toma conta. Ele governa. Ele manda. Então por que ele se deixa imolar por Pilatos? Você parar para pensar? Por quê? A gente vai lembrar aqui, lá do Jardim das Oliveiras, no momento das dores, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, dá-me forças. Não é? Qual que era o cálice mesmo que ele estava pedindo para afastar? Será que ele estava pedindo para afastar os homens de perto dele? Será que ele estava pedindo para afastar a espada de Pilatos dele? Tentação. A tentação, né, de não ter que sofrer as dores, porque tendo ele corpo físico como o nosso, mesmo sabendo que cada corpo físico ressente a dor de uma determinada forma, isso é fisiológico, tá, gente? Cada um sente a mesma dor com uma intensidade diferente, ele ainda ia sentir dor. Dor necessária. Porque ele mesmo diz, né? Para isso vim. Eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para sofrer. Qual tipo de sofrimento? Nós hoje sofremos de todas as formas, né? Sofremos questões materiais,
sofremos questões climáticas, sofremos questões políticas, sofremos questões econômicas, sofremos questões fisiológicas, sofremos questões morais. Qual sofrimento, para qual sofrimento nós fomos trazidos aqui? É uma reflexão muito interessante, porque Jesus fala, para isso vim. Se ele veio também para sofrer, por que nós, ainda necessitados de desenvolvimento, não podemos? Por que nós não paramos para avaliar o porquê de estarmos sofrendo? Vocês já avaliaram? E é uma avaliação muito difícil, né? Porque normalmente a gente sempre quer incutir a culpa no outro ou em alguma outra coisa. Nunca sou eu. Ah, eu estou morrendo de dor de cabeça. Foi o sol, porque eu trabalhei demais, mas nunca foi porque, por exemplo, eu bebi muito por minha escolha. Meu marido pega no meu pé demais da conta. Pega. Mas você já parou para pensar por quê? Minha esposa fala comigo o tempo inteiro. Me xinga o tempo inteiro. Xinga. Você já parou para pensar por quê? Será porque você sempre mantém a toalha depois que tomou banho, toda molhada em cima da cama? Há 20 anos ela te fala isso. E você ainda não aprendeu. Há 20 anos ela fala com você, levanta a tampa do vaso, e você não levanta. Coisa simples, que se você fizesse, não haveria briga. E eu estou colocando aqui questões materiais. A gente poderia colocar questões morais. E muitas, e muitas, e muitas, mas a gente prefere colocar no outro a culpa, do que assumir a responsabilidade. Tem um ponto muito interessante quando a gente fala de assumir a responsabilidade. Quando você assume a responsabilidade por qualquer coisa que seja, você passa a estar no controle. Você passa a deixar de ser joguete das circunstâncias. Porque você fez. O outro sentiu-se irado com o que você fez, vem atrás de você para tomar satisfações. É a circunstância. Mas a partir do momento que você não faz, o outro lá não vai se sentir irado. E mesmo que ele se sinta, se vier, você vai ter argumento. E ele vai ser colocado, desculpa a expressão, mas eu não vejo outra para o momento, no lugar dele, no local onde ele deve estar. É a autoridade moral. Quem aqui tem autoridade moral suficiente para dizer para Cristo, por exemplo, por que eu estou morando no Brasil? Eu queria morar na Europa, eu queria ser rico. Quem tem autoridade aqui para dizer isso? Quem aqui já parou para avaliar por que eu estou passando por isso? A vida como um todo. Levanta o braço, por favor. Pouco, hein, gente? Segundo Santo Agostinho, se você quiser evoluir, melhorar, deixar de passar pelas aflições que você passa, passar a ser um homem de bem, o que você deve fazer mesmo? Como receita de bolo que ele deixou, vocês lembram? Reflexão do dia. Conhecer a ti mesmo. E ele faz isso, ó. Avalie, raciocine, medite, perceba se você não está ferindo alguém ou as leis. A gente tem feito isso. Muito pouco, né? E quando a gente fala de autoridade, é conhecimento, entendimento da lei, entendimento das coisas. Como é que a gente vai avaliar o que está acontecendo ao meu redor se eu não me avalio? Não avalio o que está acontecendo comigo
perante as circunstâncias exteriores? Como eu quero criticar algo se eu não entendo o que está acontecendo? E a gente tem mania disso, né? Criticar o livro pela capa. O nome disso como é que é, gente? Preconceito. Somos ainda muito preconceituosos. Julgar pela aparência. Pela aparência. Quando não fazemos de forma intencional, o que é bem pior. E aí Jesus coloca, né? Maior pecado é aquele que me entregou. Por quê? Porque entregou sabendo. Entregou sabendo o que estava fazendo, sabendo que estava errado, mas eu estou fazendo para conservar a minha posição. Quantas e quantas vezes fazemos isso? Faz com consciência, né? Economicamente, politicamente, socialmente, religiosamente. Quantas e quantas vezes? A gente ouve muito, né? O assunto do momento no país é política, né? A gente ouve muito, Dilma é isso, fulano de tal é aquilo. Eu gosto muito de uma frase de uma determinada pessoa, que ele diz o seguinte: olha, você está reclamando do político, mas você não lembra nem quem foi o deputado estadual que você votou nele. Você fez para ficar livre. Quantas e quantas vezes nós julgamos simplesmente para ficar livre? E depois, quando as consequências vêm, nós queremos incutir no outro a responsabilidade ainda. Quantas e quantas vezes nós temos a oportunidade de difundir o conhecimento e, ao invés de ensinar, a gente faz para o outro para ficar livre de uma vez. Ensinar leva tempo, paciência, dedicação. E eu vou contar um segredo para vocês, tá? Se queremos ser espíritos evoluídos, temos que ensinar. Exemplo maior do que Jesus, lá no livro dos Espíritos, ele diz para a gente o que ele é? Guia e modelo. Guia é aquele que deve ser seguido, modelo a ser copiado. Está nos ensinando. Como exercer autoridade sem ser autoritarismo se nós não nos conhecemos? Se nós não entendemos o papel que nos cabe nesse mundo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou com determinada pessoa? E eu não estou falando aqui de lembrar o passado, não. Kardec coloca, os Espíritos colocam no Evangelho segundo o Espiritismo, que é perceber a intenção, que é perceber o móvel de nossas ações. Nós vamos perceber a essência do nosso espírito. Eu sou uma pessoa que gosta muito do dinheiro. Cuidado. Cuidado para não estar caminhando pelo caminho do egoísmo. Eu sou uma pessoa muito vaidosa. Cuidado para não estar andando pelo caminho do orgulho. E eu estou dando aqui um exemplo de mãe e pai de todos os nossos problemas. Mas Jesus ele coloca mais à frente no texto algo sensacional. Agora, por agora, até ler de novo que meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Agora, o que falta para que o reino de Jesus seja também o reino na terra? E aqui a gente tem que fazer uma distinção de autoridade e autoritarismo, de novo. Autoridade é aquele que se conquista. Autoritarismo é aquele que se impõe. Jesus não nos impõe nada. Jesus impôs a alguém que estivesse aqui hoje? Todos estamos aqui de livre escolha, não é? Quem é o nosso guia?
Por que ele é nosso guia? Porque nós escolhemos que ele seja, não é? Então, para nós, Jesus é rei nessa terra. Jesus exerce autoridade nessa terra. E para todos aqueles que são cristãos, que seguem Jesus, a doutrina cristã, Jesus é rei. Jesus é autoridade. Mas se você for observar, o reino dele hoje na terra é bem pequenininho, né? Sabe por quê? Porque quando um soberano, quando alguém que governa, coloca lá uma lei, normalmente as pessoas seguem. Na época de Jesus, se você não seguisse, era passível de sofrimentos atrozes. Então as pessoas seguiam por medo. Só que Jesus veio trazer um outro reinado. Jesus veio trazer um entendimento diferente de autoridade. O entendimento de que eu quero que você faça não por medo, mas por livre escolha. Eu quero que você faça porque você entende, compreende que isso é o melhor para você. Mesmo que no momento seja difícil, mesmo que no momento seja complicado, mesmo que no momento traga dor. E aí a gente vai entender de novo o nosso sofrimento. Vai entender de novo as dificuldades pelas quais nós passamos. Por que eu estou com essa esposa que pega no meu pé desse jeito? Porque ela está me disciplinando. Eu preciso ter disciplina. Por que essa esposa que eu estou com ela é desse jeito? É porque lá atrás eu caminhei esse espírito para essa condição e eu estou agora ajudando-a a corrigir. Vocês conhecem a história da esposa do bêbado que batia na esposa? Não? Tinha um senhor, a menina casou com ele, e depois de casado, ele começou a beber, batia nela horrores. Aí foi ao centro espírita, chegando no centro espírita, não, eu quero separar dele. Você não vai separar dele não. Você não vai separar dele não, porque lá atrás você o embebedava. Fazia com que ele bebesse até cair de bêbado, a fim de ter oportunidade de sair com o outro. O outro é o filho que está lá. E o bêbado é o mesmo marido. Se você largar ele agora, se não o ajudar a corrigir agora, lá na frente você vai encontrar com ele de novo. Você escolhe. Então tem certos sofrimentos, certos problemas, que nos é muito difícil, mas que nós criamos. Eu não vou dizer aqui que todas as esposas que estão apanhando têm que ficar com o marido, não é isso. Cada um tem livre-arbítrio de decidir a sua própria vida. Mas que decida a sua vida com substância, com argumento, com entendimento do que está acontecendo. Porque determinadas árvores, plantas, você coloca ela lá pequenininha, ela cresce, vira uma árvore. Você derrubar uma árvore que está com um tronco desse tamanhozinho assim, é uma coisa, um tronco assim é outra. Outra tem que juntar 3 pessoas para abraçar, é outra totalmente diferente, e é assim o vício. Seja ele moral, seja ele físico. Encare, enfrente. Porque Jesus não dá a nenhum de nós tarefa que não tenhamos condição de suportar, de exercer. Nós não temos aqui nenhuma missão dada a nenhum de nós que nós não tenhamos condição de cumprir. Às vezes nos falta vontade. Às vezes é comodismo. Outras preguiça mesmo. Outras vezes nós queremos é ficar livre da pessoa, quando o que deveríamos fazer é estar próximo. Você quer ver um exemplo muito bom disso, filho? Filho, os pais têm que estar próximos dele, não é assim? Porque estando próximos dele, você vai estar ensinando tanto valores materiais,
quanto valores morais. Vai estar auxiliando ele no seu desenvolvimento, aquele espírito no seu desenvolvimento de entendimento das coisas. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que a maioria dos filhos foram deixados ao léu. Da sorte. Nós estamos vendo aí o resultado disso. O aumento crescente da violência, o aumento crescente da perda de valor, principalmente valor de família, porque eles não tiveram referência de família. O aumento crescente da imoralidade, porque eles não tiveram conceitos trabalhados dentro dele de moralidade. E aí, como a sociedade deixou-os ao léu, eles estão cobrando agora da sociedade. No fundo, todos nós somos culpados. Somos culpados de não termos valorizado a família. É só você pegar. Pega um exemplo dentro de sua própria casa. Olha como era a família antigamente, olha como está sendo hoje. Antigamente sentava todo mundo junto para almoçar, para jantar. Hoje cada um pega o prato e corre para frente da televisão. Tô no mato sem cachorro. Senão, come. Hoje em dia não é nem na frente da televisão, não. Hoje é na frente do celular, né? Do computador. São pequenos exemplos. E os valores morais, eles são construídos de forma pequena. Eu me lembro dos meus pais me levando para a catequese. Eu tenho formação religiosa católica, eu virei espírita depois. Meu filho já é espírita de nascença, né? Não que isso seja supra-sumo, não, porque vai depender dele. Toda evangelização ele fez na forma espírita, ele me lembra de mim, e eu lembro de ter levado ele quantas e quantas vezes me acompanhando para fazer campanha do quilo. Hoje em dia eu não tenho condição mais de fazê-lo. Ele não frequenta o centro espírita, ele não faz campanha do quilo, mas toda vez que aperta é para lá que ele corre. Então eu acho que a plantinha que eu deixei lá está certinho. O que eu tinha que fazer eu fiz. Porque hoje em dia eu não posso impor nada. Você vai impor algo ao marmanjo de 19 anos? Não dá. Não tem jeito. Mas a minha tarefa, a minha função é cumprir. E a gente tem que lembrar disso. Às vezes, quando você pensa com autoridade, você transfere a ideia com o valor, o porquê. Mas se o outro não seguir, você não vai impor. Você vai observar. E é o que Jesus faz conosco. Esperando pacientemente que nós nos decidamos a segui-lo, suas leis, sua moral, sua doutrina. Por que nós temos dinheiro na sociedade? Você quer ver um negócio muito interessante? Na época de Jesus, as pessoas já transitavam com dinheiro, não já? Jesus transitava com dinheiro. O reino de Jesus precisa de dinheiro. Então por que nós transitamos com dinheiro? É uma mudança radical de pensamento, de entendimento das coisas, não é? Mas na sociedade que vige, que se liga às leis de Jesus, não tem dinheiro. As pessoas fazem as coisas pelo outro, pelo prazer de ver o outro feliz. E o outro faz a mesma coisa comigo, mas como nós ainda não conseguimos fazer isso, nós precisamos de dinheiro. Para comprar o outro. Para comprar do outro. Eu estou trazendo aqui uma utopia, tá, gente? Alcançável. Mas é só um exemplo de como é o reino de Jesus. No reino de Jesus, alguém precisa pedir desculpa para o outro? Ninguém se ofende. Ninguém se ofende. Se você me fez algo que eu fico chateado, eu vou lá, você não devia ter feito isso, tá beleza.
Mas eu falo que você não devia ter feito, não porque eu estou ofendido, mas te ensinando. Para que você perceba que você está fazendo algo que não é agradável a mim. E aí a gente lembra de uma das máximas do cristianismo, né? Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que ele fizesse a ti mesmo. Não é? E quantas vezes nós fazemos para o outro aquilo que não gostaríamos que fosse feito a nós? Toda palestra espírita que eu faço com cunho evangélico, eu faço a seguinte pergunta, eu gosto muito. Somos cristãos, não somos? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Quanto tempo dedicamos ao nosso cristianismo? Aí que tá. Na última semana, quem dedicou 1 hora? Levanta o braço, por favor. 2. Meia hora. Aqui, eu vou ajudar, tá? Lendo um livro edificante conta. Sabe por que ler um livro edificante conta? Porque a partir do momento em que você está lendo, por exemplo, existem espíritos que estão te acompanhando, espíritos que não dão conta mais no plano espiritual, de ter entendimento das coisas. Quando você está lendo, você cria imagens de pensamento e eles leem o livro junto com você, pelas imagens que você cria. E às vezes são espíritos que necessitam muito de se moralizar, de ter entendimento das coisas. E o mais importante, quando você lê, você assimila a informação. Uma outra coisa que Jesus ensinou muito bem, que eu acho muito interessante, é que eu não vim trazer a paz, mas a espada. É bem louco no ouvido de Jesus, né? Pois é, mas que espada que ele veio trazer? É pra gente desembanhar a espada e sair matando os outros aí na rua? Não. Ele veio trazer a espada para as nossas dificuldades internas, para que nós a cortemos pela raiz. E aí é uma dificuldade enorme nossa, né? Porque ninguém quer se cortar, né? Ninguém quer tirar de dentro de si prazeres. Olha, isso me dá prazer. Vou tirar isso que me dá prazer por outra coisa? Por que outra coisa? Essa que é a nossa dificuldade, nós não temos entendimento na outra mão. Dá prazer, mas não edifica. Me dá prazer, mas não edifica, mas... Mas eu quero prazer. Eu quero prazer. Eu quero. Temos dificuldade. Uma das maiores dificuldades de trabalhar com aqueles que estão arraigados aos vícios, principalmente vícios materiais, é fazê-lo entender que aquilo que ele está consumindo está dando prazer para ele, mas vai ser nocivo. Essa é a maior dificuldade. Não vamos nos enganar, não. A hora que o cara bebe, faz uso do álcool, ele está tendo prazer. A hora que ele está fumando, ele está tendo prazer. A hora que ele faz uso dos tóxicos, ele está tendo prazer. Ele não consegue perceber, são os danos que isso vai causar para ele, a pequeno, médio e longo prazo. A partir do momento em que você consegue mostrar para ele que isso é danoso, que existem coisas que podem dar prazer muito maior, ele troca. Ele deixa de consumir, de fazer uso dos vícios por vontade própria e começa a buscar o outro, porque o outro também dá prazer. Essa é a maior de todas as dificuldades. E a gente traz para nós também. Quem aqui sente prazer em sair no sol de 40 graus, de porta em porta, pedindo para os outros? Isso é campanha do quilo, na época de verão. Fiz isso muito. Muito tempo. Dificilmente a gente vai encontrar prazer nisso. Mas por que a gente faz? Porque nós estamos nos exercitando, porque nós temos a certeza de que isso lá na frente vai me trazer algum benefício. Parece que eu estou trocando com Jesus, né? Mas não, eu estou trocando valores internos. Eu estou trocando necessidades internas. A tal ponto de em algum momento de nossa jornada, a gente fazer igual os espíritos mais evoluídos, de nosso lar, por exemplo, né? Que de tanto em tanto tempo tira férias e quando tira férias, em vez dele sentar, ficar de perna pro ar, ele vai ajudar os outros.
Ele trabalha ajudando as pessoas e quando tira férias vai ajudar os outros. Parece louco, né? Para nós hoje é louco. E aí a gente entra no último aspecto. A hora que Jesus pergunta para Pilatos, fala para Pilatos da verdade, e Pilatos pergunta para ele o que é a verdade. Essa é uma pergunta muito interessante a ser feita para cada um de nós. Porque se você for lá no dicionário e buscar verdade, você vai encontrar ela como sinônimo de acreditar. E o mesmo acreditar também é sinônimo de fé. Fé é a verdade em que acreditamos. É naquilo que acreditamos. Se somos espíritas, nós devemos acreditar, não cegamente, a fé cega não leva a nada, mas o espírita ele deve buscar a fé por entendimento das coisas, acreditar no que nos é ensinado. Quem aqui acredita em fluido? Levanta o braço, por favor. Alguém aqui vê fluido? Não. Então por que vocês acreditam? A gente sente. Alguém aqui acredita em átomo? Eu acredito que eu conheço. Alguém aqui já viu átomo? Nem no microscópio. Então por que a gente acredita? Ele existe na natureza. Alguém já viu. Algumas coisas a gente acredita não porque a gente vê, não porque a gente sente, mas acreditamos porque conhecemos. Exatamente. Foi estudado por alguém, foi nos ensinado, e através daquele ensinamento a gente consegue perceber o conhecimento daquilo. É evidente que isso não se faz simplesmente porque sentamos aqui no banquinho da escola quando a gente é pequeno e nos é ensinado. Não, é porque a gente traz inato de outras existências esses valores. A gente acredita em fluido porque no plano espiritual nós conseguimos ver, manipular, transmitir fluidos. Olha a fluidificação das águas, né? Um exemplo muito bom disso. E a gente traz isso inato. Lá do plano espiritual a gente consegue ver o átomo. É algo fácil. Quando chega aqui, alguém fala disso pra gente, realmente é verdade, porque eu lembro de lá, e a gente passa a acreditar sem ter que enxergar. Mas existem algumas coisas que nos são trazidas que nós ainda temos dificuldade de entendimento. Se eu disser para vocês hoje que nós podemos viver de amor, sem se alimentar, vocês acreditariam? Necessidade evolutiva. Pois é, mas existem pessoas que mesmo com o corpo físico, hoje, vivem de amor. Estão há alguns anos sem se alimentar de matéria sólida. Eu li uma história muito grande sobre isso, interessante. Água, sol e amor. É interessante quando a gente para pensar nisso. A gente lembra, por exemplo, na Bíblia, quantas vezes mesmo na Bíblia que a gente vê Jesus falar que tem fome? Que ele se alimentou algumas, mas que ele teve fome apenas duas. 2 vezes. Interessante, né? Quantas vezes nós nos alimentamos sem fome? Um monte, né? Mas a maioria das vezes nós nos alimentamos porque estamos com fome. A fome representa para nós hoje a necessidade do nosso organismo de se alimentar de algo sólido a fim de que se mantenha, de energia a fim de que se mantenha. Bom, espiritualmente falando, nós nos alimentamos de fluidos. Todos nós. Deus, quando criou na Trindade, né? Deus, Espírito e Matéria. Então ele criou o Espírito e a Matéria. E deu a matéria ao Espírito a fim de que ele se desenvolva, a fim de que ele chegue à perfeição. Durante esse processo de condensação desse fluido, nós nos alimentamos dele.
Ou alguém tem dúvida, por exemplo, que a maçã que você come é fluido? A carne do boi, do porco, do peixe que você se alimenta dela é fluido. Sabe qual que é o problema? É que nós ainda não conseguimos aprender a nos alimentar dessa matéria mais quintessenciada. Deus se expressa ao redor de nós através desse fluido, tá? E a gente fala que Deus é amor. Nós nos alimentamos de amor, mesmo que não saibamos. À medida que formos aprendendo, iremos nos alimentar de forma mais sutil, cada vez mais sutil. Quando nós adentramos a sala de passe, nós somos alimentados, nós somos energizados, porque nós nos alimentamos porque necessitamos de energia, através do fluido cósmico universal e suas transformações pelos passistas, pelos nossos irmãos do plano espiritual, por Deus que fornece esse fluido. Isso é parte do conhecimento que Jesus nos traz. E que às vezes nós não raciocinamos, não buscamos entender. Porque quando a gente conseguir compreender isso em sua plenitude, nós iremos trabalhar, nós iremos agir, nós iremos caminhar mais de acordo com a verdade. Porque a verdade não é só aquilo em que acreditamos. Aquilo que acreditamos é parte dela. A verdade, ela é do início ao fim a verdade. Algo palpável, lógico, compreensível a todos. Mas que, para que nós cheguemos até ela, é necessário que nós criemos caminhos, desenvolvamos em nós algumas formas de vê-lo. A gente poderia dizer muitas outras coisas, mas eu gostaria de encerrar só com um pensamento que eu acho muito interessante, quando a gente vai falar de verdade. Todos nós somos filhos de Deus, não é assim? Se somos filhos de Deus, nós não temos dono. Concordam? Então por que eu chamo aquela companheira que está comigo de jornada de minha esposa? Aquele que Deus me colocou sobre minha tutela de meu filho. É uma inverdade. Não é meu filho, é filho de Deus. Como eu também sou. É porque nós ainda não passamos para pensar a respeito disso como uma verdade, como uma necessidade de nossa sociedade. E se não é necessário para nós hoje, eu não vou nem criar uma palavra para poder expressar o que eu sinto, o que eu desejo. Nós não temos. Não temos hoje em nossa sociedade, em qualquer ela que seja, uma palavra que expresse, sem uma denominação de posse, alguém que esteja ao meu lado, caminhando comigo. Não existe. Porque nós ainda somos muito possessivos, muito apegados. E se quisermos chegar a esse ponto em que Cristo espera que cheguemos, é necessário que nós tomemos posse, de novo a palavra, de algumas verdades, de alguns entendimentos, que vão fazer com que nós vejamos o mundo com outros olhos. Espero que o texto tenha trazido algumas reflexões importantes a todos nós, que tenha sido compreensível a todos, que não tenha ofendido ninguém, e que acima de tudo, que Jesus nos abençoe, a fim de que essas reflexões nos dê condição de caminhar de forma diferente a partir desse momento. Que Jesus abençoe.